Bom, nessa aula de hoje eu vou ensinar vocês a estarem criando um usuário no FPW e como dar uma autorização para esse usuário. Você vai entrar no modo de autorização, vai vir aqui operadores, né? E aqui você vai ter cadastro de operadores. E aí aqui a sequência de matrícula pode ser uma sequência que o sistema traga aqui através do próximo botão, ou você pode digitar qualquer tipo de matrícula aí, tá bom? Então, no caso aqui, vamos fazer um teste. Eu vou criar aqui, ó, Kinarelli Master. Aí você vai informar uma senha. E aqui para baixo, que é a parte mais importante, tá? Muito cuidado com esse detalhe aqui. Se você colocar o usuário como supervisor de módulo, o usuário número 1 vai perder a acessibilidade de usuário de supervisor de módulo. Por quê? Porque quando você coloca supervisor de módulo, o FPW entende que somente um usuário pode ser supervisor de módulo. Tá? Então, no momento que você coloca aqui supervisor de módulo, o que acontece? Ele remove as permissões que o usuário número 1, que é o padrão do FPW, ser o supervisor de módulo. Tá? Então, cuidado no momento de você criar um usuário e clicar em supervisor de módulos, tá? Porque ele vai remover a funcionalidade do 1, que é o supervisor, ok? Ele vai compartilhar melhor dizendo, não, ele vai copiar todas as funcionalidades daquele cara e ele vai ficar sem nada, ou seja, ele vai migrar as permissões do usuário 1 para o novo usuário. Tá? Então, cuidado quando for criar um usuário, isso é muito importante. Então, comum é criar como usuário. E aí, aqui você tem visibilidade, né, individual, nenhum, visibilidade restrita aos funcionários selecionados. Então, se você quiser que esse usuário que você está criando esteja em restrições, você pode clicar aqui em restrições. Tá? Então, você pode dar uma permissão para uma determinada empresa, com um determinado funcionário, ou vinculado a um determinado operador. Você vincula a um outro operador. O que ele vai fazer com isso? Ele vai pegar e trazer as permissões que aquele outro operador tem. Tá? Então, vamos deixar nenhum. Restrições. Aqui em restrições, você consegue restringir alguns itens. Por exemplo, se é um supervisor de consulta que ele não pode ver salário, você pode estar fazendo a restrição através daqui, ó. Pode visualizar salário? Se você clicar aqui, ó, tirar o linkzinho do pode visualizar salário, esse usuário ele vai enxergar a ficha do cara, mas não vai enxergar salário. Ou, por exemplo, eu quero criar um usuário que ele consiga visualizar apenas até um X salário. Então, eu posso vir aqui, clico aqui e falo assim, ó, restringir faixa de, por 0, né, faixa inicial, até 5.000. Quando eu coloco isso, o que acontece? Esse operador que está sendo criado, ele só vai enxergar as pessoas, o salário das pessoas que têm salário até 5.000. Quem tiver acima de 5.000, ele não visualiza mais, ele vai vir em branco o salário. Tá? Então, isso é restrição por faixa salarial. Tá? Vamos deixar sem nada aqui. E aqui a gente vem para autorização, e aqui é onde eu consigo, ou eu posso, se eu quiser, replicar o usuário, as permissões de um operador para esse novo operador, ou eu posso definir as operações que esse cara vai ter. Tá? Quando eu replico, eu clico aqui e eu busco um operador aqui. Tá? Então, operador simples, tal. Eu vou ter o operador 1 aqui, ó? Não. Por que não? Porque o operador 1, na realidade,
ele é um operador, quando ele é supervisor de módulo, ele é como que fosse um operador que não existisse dentro do sistema. Por quê? Porque ele não tem restrição nenhuma, ele acessa tudo. Tá? Então, ele é o master, né? Então, ele tem acesso a tudo que você pode imaginar no sistema, ele tem. Restrição nenhuma atinge ao supervisor de módulo. Tá? Então, se eu quiser dar permissão de um outro operador para essa pessoa, eu preciso selecionar aqui, ó, ou colocar o ID da pessoa. E aí, ó, o que ele está mostrando aqui, ó, essa pessoa tem acesso a esses módulos aqui e é o que ele vai permitir, tá? Mas eu não quero. No caso, vamos fazer... a gente mesmo vai liberar. Então, eu vou liberar social, cadastro e cálculo, emissões, inventário não. Quem mais que a gente vai liberar aqui para essa pessoa? Emissões. Modo de autorização não vou liberar. E eu vou liberar aqui o medicina, contencioso trabalhista e medicina. Beleza? Então eu criei aqui, ó, vou criar o operador, vou dar um cadastrar. Então eu tenho o operador 12, está sendo criado, acabou de ser criado. Criei o operador. Se eu acessar com esse operador agora, eu vou enxergar alguma coisa? Ainda não. Por quê? Porque esse operador ainda precisa, ele tem autorização nos modos, mas ele não tem autorização nos menus, nas funções, né? Então, o que eu preciso? O segundo passo que eu tenho que fazer é vir em funções, autorizações. Aí eu vou pegar aqui a empresa, né? O código da empresa. Está carregando aqui, um minutinho só, carregou. Vou pegar o módulo que eu quero, então o cadastro cálculo, e eu vou pegar o operador que eu acabei de criar. E aí, veja, ele não tem nenhum acesso. Se eu quiser dar um acesso completo para o cadastro de cálculo sem nenhuma restrição, clico aqui, ó, e ele vai me dar o acesso completo. Mas vamos dizer que esse cara, ele pode ter o acesso completo no cadastro de cálculo, porém, ele não pode ter acesso lá na tabela de eventos para fazer modificação. Então, eu vou vir aqui, ó, em eventos, vou clicar aqui no maisinho, aí eu tenho tabela de eventos, eu vou clicar no maisinho novamente e eu vou tirar a permissão de cadastrar, de modificar e de retirar. Essa pessoa vai ficar com a permissão apenas de consultar. Isso mesmo. Então, ela só vai consultar as informações. Ela vai ter acesso total na tabela de eventos, porém, ela não vai fazer nada, apenas vai consultar. Isso é uma grande segurança que o sistema tem. Então, assim, por exemplo, eventos de folha. Se deu acesso no evento de folha, ele vai poder fazer qualquer coisa, tá? Quem que não vai poder fazer? Nesses que tem um maisinho. Então, você clica no maisinho aqui, ó, por exemplo, depara de eventos por folha. Eu posso vir aqui novamente, se a pessoa... Isso aqui é uma lógica, tá? Se a pessoa, em tabela de eventos, ela só pode consultar esses outros itens que têm relacionamento com a tabela de evento, a pessoa também tem que consultar apenas. Rúbrica, a mesma coisa. Cadastrar, modificar e retirar, não. E perfil de incidência da rúbrica, a mesma coisa. Então, esses caras, eles têm que andar praticamente juntos. Tá? Então, todos eles têm que ser só consultar. Eu não posso deixar. Porque um desse aqui, como eles trabalham praticamente relacionado, pode ser que se você deixar mexer em um dos itens, altere também um evento. Tá? Isso eu estou falando da minha boca para fora, não tenho certeza disso. Mas, na minha visão, se a pessoa tem acesso à tabela de eventos apenas para consultar, tudo aquilo que se relaciona com a tabela de evento, que tem cadastrar, modificar, retirar, você tira essa permissão e deixa só constar, ok? Agora vamos dar uma olhadinha aqui em funcionário. A gente tem alguns modos aqui, ó, a admissão preliminar, também a pessoa pode cadastrar, tá? Então aqui eu só estou mostrando alguns eventos que têm funções
internas, né, que a gente fala. Então, esse aqui só consultar, tá vendo? Então, se você tirar aqui, a pessoa nem consultar vai ver. Vamos ver aqui. Aqui, ó, transferência e lotação, também a gente tem possibilidade de cadastrar, consultar. Outras ocorrências também a gente tem essa possibilidade. Tá vendo? Não são todos os itens que tem no FPW que tem essa permissão. Mas os itens que tem esse sinalzinho, geralmente ele tem um botão de consultar, cadastrar e retirar. Tá? Folha de pagamento. Então, cálculo de folha de pagamento. Aqui, ó. O que ele está falando aqui? A pessoa pode calcular e estornar. Eu posso deixar, se eu tirar, eu posso deixar ela calcular, mas eu posso cancelar a permissão de estornar. Tá? É uma segurança que o sistema tem. Bloqueio de folha de pagamento. Ela pode desbloquear ou bloquear. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando você está criando o usuário e verificar se essa pessoa, as permissões que essa pessoa vai ter, estão corretas dentro das atribuições dela ou não, tá? Então tem que sempre estar olhando. É chato? É, mas é necessário fazer. Qual que é a minha forma de trabalho? Eu crio, por exemplo, alguns perfis. Então, eu crio alguns usuários chaves que são perfis. E nesses usuários, eu já deixo permissão. Então, vamos lá. Eu vou criar, por exemplo, eu vou ter vamos pegar um analista júnior, um analista pleno e um analista sênior. O analista sênior é aquele cara que ele é sênior. Então, ele vai ter acesso a tudo. O analista pleno, ele não vai ter acesso a tudo. Ele vai ter acesso a alguns itens. E o analista júnior, ele está aprendendo. Então, esse é o que vai ter mais restrições. Então, eu crio 3 perfis e toda vez que eu for dar acesso para alguém, eu uso a cópia do perfil. Fica muito mais simples de trabalhar. Tá? Então, mas aí a primeira coisa que você tem que fazer, no momento que você vai criar, passa por todos os itens que você precisa, verifica, dá o acesso. Criou o perfil, deixa anotado. Ó, esse perfil é analista pleno, sênior, X, Y, Z, da forma que quiser, mas você sabe quais são as permissões que essa pessoa tem, ficando fácil de criar um novo usuário quando entrar na empresa. Tá? Então é assim que eu trabalho e eu acho que é uma forma muito mais fácil de você conseguir trabalhar, porque você não vai dar permissão em tudo. Por exemplo, aqui ó, em controle, essa janela de controle é muito perigosa, porque ó, eu tenho uma aba aqui ó, de configuração do sistema. Configuração do sistema é um item que mexe com a lógica do sistema inteiro, tá? Então, são configurações que a pessoa que realmente tenha saiba o que está fazendo, pode ter acesso. Por exemplo, atualizar data de referência. É só o cara pleno que pode ter, porque isso aqui, uma vez que eu virei a referência do sistema, eu não volto mais. Tá? Virou a referência, tchau, já era. Para voltar, só voltando à instância do banco de dados. Tá? Eventos históricos, e libera eventos históricos. Isso aqui é muito perigoso. Tá? A pessoa consegue fazer insert na tabela, exclusão da tabela. Então, são só pessoas chaves que podem ter o acesso. Consulta SQL. Também, a consulta SQL também é uma coisa meio perigosa, porque se a pessoa não souber escrever o código SQL, ela pode travar teu banco de dados. Então, tudo isso você tem que analisar antes de liberar o acesso. Então, tenho que liberar tudo? Não, eu tenho que analisar antes de fazer a liberação. Tá? Então, é importante que passe, conheça cada item do que está aqui para liberar o acesso. Tá? Então, é assim que funciona o sistema. Para cada módulo, ele tem vários itens aqui, tá? E aí é assim que a gente trabalha, tá? Então, fez aqui, desce, salva. Salvou, vai para o próximo. Quando você clica aqui para ir para o próximo, ele vai sair do operador, tá? Por exemplo, permissões, ó, ele saiu. Aí você tem que buscar o operador de novo. E aí, por exemplo, emissão tem perigo? Praticamente não. Tá? Então, mas é bom dar uma percorrida aqui, ó, tá? Vai clicando aqui, ó, para ver se não tem nenhum item que afete, né?
que são tabelas com subtabelas. Então, tem que ficar esperto aí para ver se mesmo sendo emissão, porque a emissão ela tem alguns itens que podem cadastrar, mas aqui tranquilo, tá? Então, é de boa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Aqui, ó, nesse vídeo eu ensinei vocês como criar um usuário dentro do modo de autorização do FPW e como dar as permissões, qual que é a forma correta da permissão. Beleza? Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ok? E na descrição do vídeo estou deixando 10 planilhas mais 3 dashboard totalmente de graça para vocês. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Deixe comentário, conhece o sistema FPW? Não? Quer conhecer? Faça um curso comigo. Na descrição do vídeo tem mais informações. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.